Você já parou para pensar quantos mistérios ainda existem bem debaixo dos nossos pés? Em cada canto do nosso jardim, por trás de cada folha, pode estar escondido um segredo capaz de desafiar tudo o que sabemos sobre a natureza. E entre esses segredos, existe um ser minúsculo, quase invisível aos nossos olhos apressados, mas que carrega um dos fenômenos mais inacreditáveis do reino animal: o caracol de jardim. Imagine só, enquanto você trabalha, estuda, viaja, ama, sofre e vive a sua vida inteira, um simples caracol pode estar dormindo. E não por algumas horas, não por alguns dias. Estamos falando de meses. E pasme, até 3 anos seguidos. Isso mesmo, 3 anos de sono profundo e misterioso. Mas afinal, como isso é possível? O que leva um animal aparentemente frágil a simplesmente apagar por tanto tempo? E mais importante, será que ele sonha durante esse sono interminável? Se você ficou curioso, prepare-se. Porque hoje você vai entrar em um universo onde o tempo desacelera, onde o impossível se torna realidade, e onde o mais banal dos habitantes do seu quintal esconde um poder digno de lendas. Venha comigo desvendar o mistério do caracol de jardim, o animal que desafia o próprio tempo. Vamos começar com uma simples pergunta: por que o caracol dorme tanto? No reino animal, o sono é vital, mas para o caracol, o sono é uma questão de sobrevivência extrema. Cientistas descobriram que os caracóis, ao contrário da maioria dos seres vivos, não têm um ciclo fixo de sono. Em vez disso, eles entram em um estado chamado estivação. Isso acontece quando as condições do ambiente se tornam hostis demais para a sobrevivência. Frio extremo? Calor insuportável? Falta de água? Para o caracol, basta perceber que a vida está ficando impossível e, como resposta, ele simplesmente desliga. Durante a estivação, o caracol se retrai totalmente dentro da sua concha, sela a entrada com uma fina camada de muco endurecido e desacelera seus batimentos cardíacos a quase zero. O metabolismo fica tão lento que ele pode permanecer assim por meses ou até mesmo anos, esperando o mundo lá fora se tornar novamente um lugar seguro. Existem relatos científicos de caracóis encontrados após 3 anos em estivação, ainda vivos e prontos para recomeçar sua rotina. Mas por que 3 anos? Qual o limite desse sono? Existem registros ainda mais extremos? Aqui entramos na fronteira entre o fato e a especulação. Dados confirmados pela biologia mostram que sim, 3 anos é o recorde documentado para um caracol de jardim em estivação. Mas teóricos do comportamento animal acreditam que, sob circunstâncias perfeitas, ausência total de água, ambiente estável e temperatura constante, esse período poderia ser ainda maior. Será possível um caracol sobreviver a 5, 6, talvez até 10 anos de sono absoluto? Até hoje, ninguém comprovou. Mas os mistérios permanecem, e não é só o tempo que impressiona. O que acontece com o corpo do caracol durante esse período é, talvez, ainda mais assustador. O animal literalmente desliga quase todas as suas funções vitais. É como se estivesse congelado no tempo. Seus órgãos entram em modo de conservação total e o gasto de energia é reduzido ao mínimo absoluto. O coração bate tão devagar que, por instrumentos comuns, parece estar parado. E o mais estranho, ao acordar, ele não demonstra sinais de fraqueza ou envelhecimento acelerado. É como se simplesmente tivesse pulado um pedaço do tempo. Será que existe então uma fórmula para a longevidade escondida nesses pequenos seres? Seria o caracol a chave para descobertas revolucionárias sobre sono, envelhecimento ou mesmo viagens espaciais? É aqui que a ficção científica começa a se misturar com a ciência real. Pesquisadores de universidades renomadas como a University of Nottingham já estudam há décadas o fenômeno da estivação. Eles acreditam que entender como o caracol suspende o envelhecimento pode trazer pistas valiosas para a medicina humana. Imagine se um dia conseguíssemos replicar esse estado de hibernação em humanos. Poderíamos, quem sabe, viajar para planetas distantes ou curar doenças que hoje parecem incuráveis? Voltando ao mundo real, o caracol de jardim, apesar de sua fama de lento, é um verdadeiro sobrevivente.
Ao contrário do que muitos pensam, ele não dorme porque é preguiçoso. Ele dorme porque a natureza o programou para resistir. Enquanto a maioria dos animais precisa buscar abrigo, água ou alimento, o caracol apenas espera, em silêncio, invisível, imóvel. Ele supera as piores crises apenas dormindo. Agora pense em todas as vezes que você viu um caracol parado em um jardim. Talvez, naquele instante, ele estivesse começando um sono de anos. Ou, quem sabe, estava prestes a despertar de uma longa jornada por sonhos desconhecidos. Será que eles sonham? Será que em algum lugar o caracol revive seus momentos de chuva, as folhas verdes, ou simplesmente sente o tempo passar? Não há provas de que o caracol sonhe como nós, humanos, mas o que a ciência já sabe é que ao sair da estivação, ele volta à vida com uma disposição impressionante. Em questão de minutos, ele retoma seus movimentos, busca alimento e recomeça o ciclo. Curiosamente, existem outros animais capazes de feitos semelhantes. Ursos hibernam por meses, sapos congelam durante o inverno, mas poucos chegam perto do recorde do caracol de jardim, e ao contrário de muitos, o caracol não depende de gordura acumulada. Ele simplesmente desacelera tudo, quase desaparece e emerge do sono tão misterioso quanto antes. Mas o mistério não termina aqui. Existem relatos não confirmados pela ciência de caracóis encontrados após décadas em quadros antigos, despertando após anos em gavetas úmidas, como se o tempo não existisse para eles. São casos isolados, difíceis de comprovar, mas que alimentam ainda mais a aura mística desses pequenos sobreviventes. O que sabemos, de fato, é que o caracol de jardim nos ensina sobre resiliência, adaptação e, acima de tudo, paciência. Em um mundo que exige pressa, produtividade e resultados imediatos, esse pequeno animal mostra que, às vezes, sobreviver é saber esperar, saber dormir enquanto a tempestade passa e acordar quando o sol voltar a brilhar. E agora eu quero saber, você já viu um caracol em seu jardim? Já se perguntou se ele está dormindo há dias, meses ou até anos? Conta aqui nos comentários. Quem sabe você não encontra, aí mesmo no seu quintal, um dos maiores mistérios da natureza. Se você gostou desse mergulho em um universo escondido, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nenhum segredo revelado. E se ficou curioso, já clica aqui e confira os outros vídeos do canal. Cada um deles é uma viagem por curiosidades tão inacreditáveis quanto o sono do caracol de jardim. Afinal, o mundo está cheio de mistérios à espera de serem descobertos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!